Bom, então aqui eu inventei um exercício, né? O exercício que eu tenho uns exercícios desses aqui no Bacã, só que esse aqui eu inventei, tá? Mas tem outros lá, mas é sempre a mesma lógica, sempre a mesma coisa, tá? Então eu inventei. Ah, uma coisa que eu não disse é que é o seguinte, quando essa técnica aqui a gente mede concentração de nitrogênio, né? No final eu vou acabar chegando numa quantidade de nitrogênio que tinha na amostra, nitrogênio. Mas nitrogênio não é proteína, a proteína tem nitrogênio. Então assim, ó, as proteínas elas têm em média, na média, pensando em todas as proteínas, elas têm em média 16% das proteínas são nitrogênio. Isso é um valor médio, tá? Então a gente pode se agarrar nesse valor de 16% e fazer análise de qualquer coisa que tenha proteína, fazer uma análise desse jeito aqui, e aí considerar que a quantidade de proteína, aliás, a quantidade de nitrogênio na proteína é 16%, e aí então a massa que eu achei aqui, eu faço o cálculo e digo quanto que tinha de proteína, né? Mas análises mais elaboradas já foram feitas em diferentes tipos de proteínas, né? Então, quando a gente sabe a origem daquela proteína, o tipo de proteína, a gente até acha na internet, bem fácil achar na literatura ou até na internet, a porcentagem de nitrogênio que tem naquele tipo de proteína, sabe? Então, se tu tá fazendo uma análise de proteína que vem, sei lá, do feijão, aí tu pode ver, tá, a proteína do feijão, quantos por cento tem nitrogênio? Aí tu já não usa o 16, tu usa um valor diferente, porque tu vai chegar mais próximo da realidade, né? No caso aqui, eu fiz um exercício com leite em pó, e era o que eu sempre fazia Sempre não minto para vocês, quando eu dava aula em alimentos lá, eu fazia do que os alunos quisessem. Eu me lembro que cada grupo, cada um trazia um alimento e nós fazia análise centesimal até o fim do semestre. Cada dia de aula era uma análise, um tipo de análise, né? Isso aqui era um dos dias da aula, que media a proteína. E cada grupo trazia o que quisesse, eu que me virasse lá, né? Então eu já fiz análise de proteína do que vocês podem imaginar. Ah, tinha aquele esquema, né? Às vezes o aluno traz um alimento que é pobre em proteína. Aí beleza, naquele dia de aula o resultado dele dá bem baixinho. Aí geralmente outro grupo escolheu outro alimento. Era bem legal, porque aí cada grupo fazia de um alimento diferente. Bom, então vamos lá. Aqui, o que eu queria dizer é isso, que no leite em pó, no leite, aliás, né? No leite em pó não, no leite. A porcentagem de nitrogênio na proteína que tem no leite é 16%, tá? Beleza. Então aqui eu inventei esse exercício que é assim, ó. Uma amostra de 0,2756 gramas de leite em pó foi analisada pelo método Kidal e a titulação final consumiu 11,5 ml de um ácido clorídrico de concentração padrão 0,1 molar, tá? Então as informações aqui eu até coloquei aqui no meu desenho, copiei aquele desenho lá que eu achei na internet, né? Bem legal esse desenho aqui. E depois aqui vem a pergunta, né? Considerando que a proteína do leite em pó tem 16% de nitrogênio, calcule a porcentagem de proteínas na amostra. Então, um enunciadinho bem simplesinho aqui, mas já tem tudo que a gente precisa, né? Foi dito que a porcentagem de nitrogênio na proteína do leite em pó é 16%. Foi dito a massa de leite em pó que foi pesado para fazer a digestão. Essa etapa que a gente chama de digestão, né? Digestão, que lembra bem quando a gente come comida e vai no estômago, tem ácido clorídrico no estômago, né? Não é ácido fúrico. Tem ácido clorídrico, a gente consegue destruir várias moléculas ali só com o ácido clorídrico. E aqui é feito com ácido fúrico, né? Então, na química a gente chama esse tipo de processo aqui de digestão, tá? Então, depois vem as etapas de neutralização, que a gente jogou. Isso aqui vem de um meio extremamente ácido, né? A gente neutralizou com hidróxido. E aqui o nome é neutralização, né? Depois vem a destilação. Mas na real, assim, na prática, a gente não neutralizou, né? A gente inverteu até o pH, porque a gente bota hidróxido aqui para a gente sai de um pH menos que zero aqui para um pH mais que 14 aqui, né? A gente bota para mais hidróxido de sódio. Então não chega a ser neutralização, bem direito, né? A gente inverte o pH aqui. Bom, e bom, as informações então eu tenho todas aqui, a massa, né, e o volume que foi gasto titulante, beleza. Então agora eu vou mostrar para vocês quais são os cálculos que são feitos aqui, né? Ah, por exemplo, é claro que lá na prova, quando eu desse esse exercício, eu já ia dar até a reação que aconteceu aqui, como é que é a reação do ácido clorídrico com, com esse borato de amônio que está aqui embaixo, né? Tá aqui, ó, o borato de amônio. A reação, a estequiometria é 1 para 1, né? Então isso aqui eu colocaria lá na prova também, né?
E lá na prova eu também ia ter que fazer todo um blá 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 maior, né, que eu já fiz antes aqui, dizendo isso, que a proteína gera o amônio, né? Tem uma mini explicaçãozinha não ia ser pau, só largar isso aqui e deu, né? A pessoa tem que ter um conhecimento de como é que funciona o método Aikido, né? Então tu vai ter que fazer uma explicação antes aqui, que eu não quis fazer aqui porque eu já expliquei só falando, né? Mas assim, ó, vamos lá. Como que vai ser o cálculo aqui? Primeira coisa do cálculo é ver quantos mol de ácido clorídrico caiu da bureta. Então esse cálculo está aqui, ó, tá? Acho que eu posso dar uma aumentadinha aqui, né? Então nós vamos mais para cá, ó. Primeira coisa que eu faço é ver quantos mol caiu da bureta. Então uma solução molar tem 1 mol em 1 litro. Nesse volume aqui que foi gasto na titulação, quantos mol tem? Regra de 3 pelo lado de cá, está aqui o número de mol, 0,01105. Se a solução fosse 1 molar, eu tenho esse número de mol em 11,05 ml. Nesse mesmo volume, quantos mol eu tenho quando a concentração é 0,1, certo? Quando a concentração é 0,1, eu faço a regra de 3 pelo lado de cá, ó, o 0,1 vezes o 0,1105 dividido por 1, está aqui essa resposta. Isso aqui é o número de mol de ácido clorídrico que caiu da bureta quando foi feita a titulação. Aí, sabendo disso, eu olho a estequiometria da reação e vejo que se a estequiometria é 1 para 1, então é exatamente esse mesmo valor, é o número de mol de ácido bórico que tinha aqui. Que, obviamente, para cada 1 mol dessa molécula aqui, eu tenho 1 mol de amônio. Amônio é o cátion, né? Então, para cada 1 mol dessa molécula, eu tenho 1 mol de amônio. Então, eu também posso fazer a lógica de que esse aqui é o número de mol de amônio, é o número de mol de amônio que estava aqui no Erlenmeyer, beleza? Beleza. Lembrando, o amônio é o cátion. Só que esse amônio cátion que está aqui, ele veio parar aqui de que jeito? Ele veio parar aqui porque ele veio de qual molécula? Ele veio da amônia, que é um gás, NH3. Então, eu também posso concluir que esse número aqui também é o mesmo número de mol de amônia, porque é uma molécula de amônia que veio para cá e essa amônia encontrou o ácido bórico e virou amônio e o ácido clorídrico reagiu com amônio, entenderam? Então eu concluo que eu tenho esse número de mol de amônia na minha amostra aqui, que foi titulada, certo? E aí eu sei que a cada 1 mol de amônia, que é NH3, né, eu tenho 14 gramas de nitrogênio, porque a massa atômica do nitrogênio, pega a tabela periódica, é 14 gramas, certo? E a cada 1 mol dessa molécula aqui eu tenho só 1 nitrogênio, né? Então, melhor dizendo, a cada molécula dessa eu tenho 1 nitrogênio, ou seja, a cada 1 mol disso eu vou ter a massa atômica, porque aquela massa atômica da tabela periódica é dada para 1 mol do elemento, né? Então, a cada 1 mol de amônia eu tenho 14 gramas de nitrogênio. Essa quantidade de mol de amônia aqui equivalem a quantos gramas de nitrogênio? Pronto, já tenho um resultado. Eu acabo de descobrir quantos gramas de amônia não, quantos gramas de nitrogênio tinha na minha amostra, tá? E a amostra deram uma massa pra gente, era essa aqui, ó, 0,2756, né? Então, eu acabei de descobrir quantos gramas de nitrogênio tinha na minha amostra. Só que aí é que agora eu vou usar aquela informação que me disseram, que a proteína do leite em pó, ali a proteína do leite, ela tem 16% de nitrogênio. Então, com essa informação, eu venho e escrevo essa regra de 3 aqui, ó. Se eu sei que a proteína que tem na minha amostra, ela tem 16 gramas de nitrogênio, 16% quer dizer 16 gramas em 100 partes de soluto, né? Então, isso equivale a dizer que eu tenho 16 gramas de nitrogênio em 100 gramas de proteína, certo? Então, essa é a proporção de nitrogênio na proteína do leite, 16%. Então, eu venho e escrevo isso na forma de regra de 3. Né? 16% quer dizer que eu tenho 16 gramas de nitrogênio a cada 100 gramas de proteína. Então, como eu acabei de descobrir que eu tenho 0,01547 gramas de nitrogênio, então eu escrevo aqui. E se eu tivesse 0,01547 gramas de nitrogênio? Quantos gramas de proteína eu teria? Aí é X. Aí eu faço o cálculo e está aqui a resposta. Essa aqui é a massa de proteína que eu tenho na minha amostra. Acabei de descobrir quantos gramas de proteína está na minha amostra de leite. Barbada. Então, um passo da resposta final. Se eu sei quantos gramas de proteína estava na minha amostra, que era essa massa aqui, eu posso muito bem chamar a quantidade total de amostra de 100%. Né? Ó, a minha massa, que era a amostra,
o 0,2756 grama, isso aqui é 100%. E essa quantidade aqui, ó, o 0,09 grama, que é parte dela, isso é quantos por cento? É X. E aí eu faço o cálculo ali, regra de 3, né? Tá aqui a resposta. Então eu posso dizer que a porcentagem de proteína na minha amostra em que eu fiz a análise é de 35,08%, tá? Beleza? Então bem explicadinho aqui, ó. Inclusive, eu até desafio vocês a vocês acharem aí alguém que explique desse jeito aí, porque cada vez que vocês forem procurar como é que se faz os cálculos, isso aqui sempre tem uma equaçãozinha bem simplóriazinha assim, em que tu só entra com os valores e já dá a resposta. Aí tu vai me dizer, ah, o professor G é o cara que mais complica, porque ele explicou do jeito mais complicado, todos os professores explicam daquele jeito, que é só botar na equação tal e chega na resposta. Só que aí que tá, ó. Esse jeito que eu expliquei aqui para vocês, eu, por exemplo, isso aqui eu faço o resto da minha vida, eu não decorei nada. Entenderam? Agora, se eu decorar aquela equação, eu vou ter que decorar aquela equação. Aí na minha cabeça, cada vez que falar em o que geudo, eu me lembro daquela equação. Eu tenho que decorar aquilo lá. E aqui eu não mandei vocês decorarem nada. A gente está só seguindo a sequência de sempre. Quantos mol caiu da bureta, olha a estequiometria, vai seguindo as proporções, tá aqui o resultado. Então, tu não decorou equação nenhuma para chegar até aqui. Então, eu acho mais interessante ensinar assim, do que ficar dando... É que é claro, alguns cursos, por exemplo, isso aqui é sempre usado bastante no curso de alimentos, né? No curso de alimentos, a pessoa vai ser profissional da área de alimentos. Então, para ela, ela pensa assim, ah, vou decorar essa equação aqui, deu, pronto, acabou-se. Né? Então, beleza, a pessoa escolhe uma opção de vida, digamos assim. Mas eu já não penso assim, então eu acho que não, eu acho que isso aqui mostra que a pessoa domina mais o que está acontecendo ali, né? Certo, pessoal? É isso. Mas também lá na prova, lá eu te dou um exercício desse, se tu fizer acertar tudo certo. Isso aí nunca vou te dar errado porque tu não fez do jeito que eu faço. Isso aí todo mundo sabe, tá? Então, deixa eu pensar aqui se eu esqueci alguma coisa. Acho que não, né? Falei tudo, né? Não mostra ali, tá? É isso. Então aqui eu acho bem legal aqui porque é uma coisa usada até hoje, por muitos anos vai ser usado isso aqui. E é uma aplicação das titulações de neutralização ácido-base. Pessoal, tem muita aplicação, isso é bem óbvio, né? Porque é uma coisa bem comum, titulações ácido-base. Tem muita aplicação, sim. Mas eu escolhi essas aqui. Escolhi três aqui para representar um pouco, né? Essa aqui bem complexa, por isso que eu deixei ela por último aqui, porque é todo um aparato que acontece, né? E até também porque eu acho que isso aqui foi uma oportunidade de mostrar que muitas análises químicas, a maior trabalho... Aqui é um ótimo exemplo de que é da vida do químico analítico, né? Porque às vezes a pessoa pensa que o químico, a análise é só aquela hora que tu mede ali e deu, né? A pessoa pensa que a análise é aqui, ó, a titulação. Não, olha a trabalheira que é isso aqui. Por exemplo, isso aqui ficou é um dia fazendo isso aqui, às vezes. Ou a pessoa faz isso aqui num dia e isso aqui faz no outro. Ou tu vai ficar o dia inteiro fazendo quase isso aqui, sabe? É demorado essa parte aqui. Então, é isso. Só para ter uma ideia assim da dificuldade, né? E tem coisa muito mais difícil do que isso, muito mais, tá? Então, acho que fechamos o vídeo aqui, né? E fechando esse vídeo, fechamos essa série aí, essa playlist aí sobre volumetrias de ácido base, ou volumetria de neutralização. Acho que é melhor o nome é volumetria ácido base, tá? E aí eu vou fechar essa série aqui e nosso próximo playlist vai ser estudar as volumetrias de complexação, tá? Então, um abraço para vocês e encerro aqui.